Vamos partilhar sobre a preparação, tendo em vista as bodas. E estamos em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Elohim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua relação sexual ilícita, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia. E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Elohim, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Elohim, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois o Senhor, Elohim Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Elohim. As bodas do Cordeiro. E apenas um parênteses sobre a bênção. Vamos abrir uns parênteses aqui. O inimigo é realmente muito mau. E ele nos fez crer e faz-nos continuar a crer que a bênção tem uma relação com o dinheiro, com o material. Mas não é isso que a palavra nos diz aqui. A criação proclama a bênção sobre os homens e as mulheres chamados às bodas. O Senhor disse que nós somos abençoados, nós que somos convidados para as bodas do Cordeiro. E Ele disse que nós somos abençoados, nós que somos perseguidos por causa da verdade. E Ele disse que nós somos abençoados, nós que recebemos a revelação do Pai sobre a sua pessoa. Bem-aventurado és tu, Petros, porque não são os sangues, no plural, e a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então vem que a bênção é quando nós somos perseguidos por causa da verdade. A bênção é quando nós somos rejeitados por causa da verdade. A bênção é quando recebemos o convite para as bodas do Cordeiro e somos abençoados porque tomamos a posição pela verdade. Somos abençoados porque recusamos a mistura. Porque o dinheiro é a fonte de todos os problemas. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E este evangelho da prosperidade financeira destruiu e continua a destruir muitas vidas. E é por isso que muitos homens ricos deste mundo não se querem converter, porque este evangelho não lhes convém, porque este evangelho os encontra já na abundância financeira, material.
As bodas. E o apóstolo Paulo ensina que o Senhor Yeshua nos noivou e há dois homens que querem noivar a humanidade. O anti-Machia, o Machia e o anti-Machia. A verdade e a mentira. De quem é que estás noivo? E é-nos dito que a sua esposa se preparou. Não nos é dito que ela foi preparada, mas ela se preparou. O Senhor nos prepara, é verdade, mas Ele nos deu também os meios para poder nos prepararmos. Por exemplo, a palavra nos pede para nos santificarmos. E primeiramente é o Senhor que nos santificou e de seguida Ele nos deu os elementos, os meios para nos podermos santificar a nós mesmos. E a raiz da santificação é a separação. A separação do mal, das más companhias, a preparação. E muitos cristãos se perguntam porque é que o Senhor não os toma imediatamente depois da conversão. E muitos se colocam a questão, e porque é que desde há 2000 anos o Senhor não nos vem buscar? E eu primeiro? Mas é porque nós estamos num processo de preparação, tendo em vista as bodas. E a preparação nos leva à semelhança com o Machia. É essa a finalidade. E em Romanos capítulo 8, é dito que aqueles que Ele conheceu de antemão, Ele os predestinou a ser semelhantes à imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nós fomos predestinados a assemelhar-nos ao Senhor. Então, se tu te focalizas sobre um homem, se tu te focalizas num pregador, tu nunca te irás assemelhar ao Senhor. Nunca. E é por isso que nós desiludimos muitas pessoas, nomeadamente aqueles que se querem agarrar a nós. Não nos agarramos ao pó, não. Se tu compreendes que tu foste criado, que nós fomos criados para nos assemelharmos ao Senhor e que é Ele o nosso modelo, tu não vais mais parar sobre o mundo, sobre o passado, sobre as pessoas, os maus e sobre os bens, o dinheiro deste mundo, tudo isso. E sabeis que Satanás sabe que haverão as bodas. Ele sabe também que aqueles que são convidados para este banquete têm a obrigação de tender para a perfeição, de se assemelhar ao Senhor. E o que é que ele faz?
Ele nos desvia do Senhor. E Ele entra nas casas, entra nas famílias, nas assembleias, e Ele leva as pessoas a expulsar, a se desembaraçarem do Evangelho cristocêntrico. E Ele leva os humanos, os pregadores, os cristãos, a não se focalizarem mais no Senhor, mesmo nos casamentos, nos lares. Se, enquanto casal, passais mais tempo nos conflitos do que no Evangelho, na partilha do Evangelho, no amor, vós estáis na idolatria e vos afastais da visão do Senhor e perdereis o arrebatamento, as bodas, nomeadamente. Muitas pessoas têm dificuldade a passar por uma transformação ao nível do caráter porque eles não estão focados sobre aquele que nos muda, mas sobre os seus problemas, sobre os seus passados, marido ou mulher, sobre as pessoas que os magoaram. O Senhor disse: façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa imagem. E houve um modelo, ou diria, houve um modelo porque há apenas um. A nossa identidade verdadeira, filho de Elohim, esposa do Mashiach, o templo do Senhor, casa do Senhor, filhos e filhas, a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos várias identidades. E para que estas identidades se tornem eficazes nas nossas vidas, devemos ter o modelo todo o tempo connosco. Para que o teu casamento tenha sucesso, tu deves ter o modelo contigo, o Senhor. E é por isso que, quando uma pessoa está magoada ao falar de cristãos, quando uma pessoa é afetada por um problema, uma das coisas que se passa é o abandono da oração. Temos dificuldade a orar. Em segundo lugar, não meditamos mais a palavra. Então, o inimigo nos tira da presença do Senhor. E quando saímos assim dessa forma, não podes mais ser moldado. E eu dou-me conta de casais cristãos aqui e ali que desde sempre estão nos conflitos, nos problemas. E na verdade há um problema às vezes de conversão, problema de identidade. Um idólatra é alguém que não conhece a sua identidade. Um invejoso é alguém que não conhece a sua identidade. Um medroso é alguém que não conhece a sua identidade. Aleluia. Então, na Terra, um dos maiores problemas que temos é um problema de identidade. Quem é que nós somos? Quem és tu? E no reino do Senhor, quem és tu? Se tu não conheces a tua identidade, tu vais procurar ser como os outros. Se tu não conheces a tua posição, tu vais invejar os outros. E tu vais ficar amargo. Amargo. E tu vais te destruir e destruir os outros.
E sabeis, uma das coisas que Satanás faz no mundo é destruir a identidade. É por isso que também falamos hoje em dia de vários géneros. Identidade. E sabeis o que significa Babilônia? Confusão pela mistura. E onde há mistura, não há mais identidade. Misturais a água com o vinho, mas as duas bebidas perdem a sua identidade. Isso torna-se uma outra coisa. A identidade. Um dos ataques que nós sofremos, todos os ataques que nós sofremos do inimigo, têm por objetivo de nos afastar da nossa identidade. E pessoas que não sabem quem são vão também gerar leis confusas, porque eles mesmos estão na confusão e dá-se aquilo que se tem. Como explicar que cristãos, homens, não sejam capazes de falar com os seus filhos e filhas? Problema de identidade. Eles não sabem que são pais. Como é que é possível que cada vez que falam com as crianças é necessário que gritem? Problema de identidade. Se eles não são capazes de tomar conta da sua família, como é que querem que eles possam ir às bodas do Cordeiro? Uma mulher cristã que apenas grita para os seus filhos, em vez de falar na paz, no amor, esta mulher, ela tem um problema de identidade. Então, lá onde ela está, ela apenas pode semear problemas. Problema de identidade. O Evangelho nos foi dado para restaurar a nossa identidade. A primeira identidade que nós recebemos é a de filhos e filhas. Adão e Eva, ou Cavá, eles eram filhos de Adonai. E ao cair no pecado, eles não eram mais filho e filha de Adonai. Eles eram criaturas de Adonai, mas não eram mais o seu filho e sua filha. Eles e a sua descendência. Porque um filho está na casa do pai. Um filho ou uma filha permanece na casa do pai. Tal pai, tal filho, tal pai, como nos diz a palavra. Um filho assemelha-se ao seu pai. E um homem pode sentir amor por uma mulher, mas se os dois têm um problema de identidade, a sua confusão de identidade vai gerar problemas no casal. E é por isso que podeis ver jovens meninas de 17, 19 anos que os pais enviam para outros países, para os estudos, e veem o mundo está destruído, a moralidade destruída, os fundamentos estão derrubados. Porque coloca-se o foco na carreira, no dinheiro, no sucesso material e financeiro, em vez de se colocar o foco na identidade familiar segundo o Criador. E é por isso que se contam tantos divórcios no mundo e nas assembleias. Abençoados são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Abençoados são aqueles e aquelas que são chamados para as bodas do Cordeiro.
Um dos maiores chamados que recebemos é o chamado para as bodas. O primeiro grande chamado que recebemos é o chamado para a adoração. O Pai procura adoradores. E de seguida recebemos o chamado para as bodas, um convite. Vinde para as bodas. Aleluia. A identidade. Aqueles que Ele predestinou, preparou a assemelhar-se desde a eternidade passada. O Senhor, o Criador, quando Ele nos criou, Ele colocou diante de nós, Ele criou-nos segundo o seu modelo, ou seja, Ele mesmo, porque Yeshua, o modelo, é Ele mesmo, o Criador. E de seguida Ele colocou este modelo diante de nós. Então, a finalidade é Ele. Mas ireis ver que milhões de cristãos procuram estar em contacto com gurus. Eles não querem estar em primeiro lugar apenas com o Senhor, mas eles têm sempre necessidade que um pastor, uma profetisa esteja lá para lhes dizer como funcionar, com quem se casar. E que estudos fazer. Eles sempre têm necessidade de um guia. E, no entanto, nós temos já o Espírito Santo. Porque eles não querem ficar na intimidade com o Pai. Eles não querem. E porquê? Porque se dizem não o vemos. Eles querem, como os hebreus, ter bezerros de ouro que vão poder controlar, tocar, palpar, admirar. Aí está o problema. E é por isso que, na altura do arrebatamento, muitos cristãos vão chegar numa manhã a um edifício da igreja, num domingo, e vão se dar conta que apenas 3, 4 pessoas de uma assembleia de 100 partiram. E a maior parte ficou. E como podemos explicar que um homem pagão, inconvertido ou cristão, ateu ou crente, tendo filhos, não seja capaz de preparar o seu futuro com os conselhos, pela sua vida exemplar, ao estar presente, ao dialogar com eles, ao ser um modelo. Como é possível? Quando observamos a natureza, eu gosto muito de me informar e observar a natureza, e quando observamos a natureza, os animais, percebemos que muitos são mais inteligentes que os humanos. E os pássaros, um pássaro fêmea não pode nunca pôr os ovos sem o ninho. Mas tendes humanos, mulheres mesmo que ficam grávidas sem uma casa. Não há uma organização prévia. No entanto, os animais são organizados. Como é que é possível? Quando observais as tartarugas, as pombas, vemos a fidelidade. Podemos aprender sobre a fidelidade no casal. Quando um dos dois morre, o outro fica sozinho até à sua morte. Como é que é possível que os humanos, criados à imagem do Criador, possam ter tantas mulheres
um só homem com tantas mulheres, várias mulheres, ao fazer filhos por todo o lado? Como é que é possível? Homens à imagem de galos, porque um galo, tudo o que lhe interessa, é de transmitir a sua semente à galinha. Que a galinha ponha ovos ou não é o seu problema. E o galo nunca irá assistir a galinha para a gestão dos ovos. Na gestão dos ovos. Não é o seu problema. Ele nem sequer irá chocar estes ovos. E muitos homens, quer sejam cristãos ou pagãos, são como galos. Aleluia. Aleluia. Há animais, casais de pássaros que permanecem fiéis, e quando a fêmea coloca os ovos, o macho vai caçar todos os dias para trazer de comer. E na eclosão dos ovos, quando os pequenos pássaros nascem, os dois, de forma alternada, vão procurar alimento. E tendes humanos, criados à imagem do Criador, que não chegam sequer ao calcanhar destes pássaros. E há alguns que se dizem cristãos, pensam que vão partir às bodas assim, às bodas do Cordeiro. A identidade. Entre os orientais, os hebreus, as bodas duravam 7 dias. E Sansão, quando se casou com a sua noiva, as bodas tinham durado 7 dias. E na tradição hebraica, antes das bodas, havia um período de noivado. A palavra noivado significa consagrado. O homem, uma vez que encontrava uma mulher, ia ver os seus pais para falar, e estes últimos com o seu filho iam ver a família da sua mulher para pedir a sua mão, e havia o noivado. E durante o noivado, na verdade, o noivado é um período de preparação. Como com Esther, a mulher vai fazer a sua toilette todos os dias, vai perfumar-se todos os dias, e uma vez noiva, o marido, entre os hebreus, o futuro marido, voltava à casa dos pais. E porquê? Para ir preparar um lugar, preparar a casa. E a mulher permanecia com os seus pais, não conhecendo o dia em que o seu marido, o seu noivo, a viria buscar. Então, para que ela não fosse surpreendida à chegada do noivo, ela devia constantemente estar preparada, limpa, bem vestida, de manhã até à noite. E frequentemente ela era rodeada por jovens moças que a ajudavam na preparação. E isso na tradição dos judeus. O Senhor Yahushua não fugiu a esta regra. Ele passou pela mesma tradição. Ele era 100% homem, 100% hebreu, 100% judeu. E quando ele veio,
Il a donné sa vie pour nous. Ele deu a sua vida por nós Et en tant qu'homme, e enquanto homem, il nous a fiancés. ele nos noivou Et il est parti. e ele partiu. Et depuis 2000 ans, ça dure. E desde há mais de 2000 anos que isso dura. Pour toi, c'est depuis ta Para conversion. ti é comme desde a pour tua conversão, como para mim. moi. Et de la conversion E desde a conversão à notre mort, até à nossa morte, l'enlèvement de l'Église, ou o arrebatamento da igreja, este período c'est aqui une période de préparation. é um período de preparação. C'est une période É durant um laquelle período durante o qual nous souffrons, nós sofremos, nous gémissons, gememos, nous sommes persécutés, somos nous perseguidos, sommes incompris, somos incompreendidos, rejetés, somos nous rejeitados, sommes détestés, haïs. somos detestados, odiados. Durant cette période, E durante este período, beaucoup baissent les bras. muitos baixam os braços. Durant cette période, Durante este período, beaucoup tombent dans la dépression. muitos caem na depressão. Durant cette période, Durante este período, beaucoup cherchent muitos procuram não mais a relação com o Pai, mas com profetas, profetisas à esquerda e à direita na internet. et beaucoup tombent. E muitos caem. Durant cette période, Durante este período, beaucoup tombent dans l'apostasie. muitos caem na apostasia. C'est une période É um durant laquelle período durante o qual le Seigneur est en train de o nous Senhor nos está débarrasser a desembaraçar do pecado, de nous débarrasser de nos desembaraçar do mau caráter. Il est en train de nous Ele amener está à la maturité. no processo de nos levar à maturidade, porque nós tendemos para a maturidade. Il utilise sa E Ele utiliza a sua palavra comme un feu, como um fogo nous purifier, para nos purificar, comme de l'eau, como a água para nos limpar, comme l'épée, como a espada para nos separar da má companhia, comme un marteau, como um martelo para nos moldar, pour nous briser, para nos quebrar. se sert de sa Ele se serve da sua palavra pour nous transformer. para nos transformar. Et beaucoup ne supportent E muitos não suportam isso et passent à côté. e passam ao lado. Perdent même l'appel. Perdem mesmo o chamado. Et on en connaît beaucoup. E conhecemos muitos, infelizmente. Alléluia. Aleluia. Oh Seigneur. En fait, Na verdade, notre formation a nossa formação a commencé non pas à la conversion, começou não pela conversão, mais à la conception. mas na concepção. Il a dit à Jérémie, E ele disse a Jeremias: avant que tu ne sois antes que tu fosses concebido no ventre da tua mãe, je t'avais consacré, eu te tinha consagrado, mis à part. colocado à parte. Et dès la conception, E desde a concepção da criança existe a alma que está presente, a alma, o lugar das emoções. et tout ce que la mère enceinte, E tudo o que a mulher grávida ouve, tous les sentiments qu'une femme todos os enceinte sentimentos que uma mulher grávida sente, affectent l'enfant positivement ou négativement. afetam a criança positiva ou negativamente. A alma. Aí está porque é que as crianças que nascem perturbadas, porque a mulher a grávida frequentemente foi magoada e então transmitiu a tristeza à criança. Et à la naissance, E à nascença, l'enfant va continuer à être a criança vai continuar a ser formada. Première école, A primeira escola, les parents. os pais, a família. Deuxième école, A segunda escola, l'entourage. a vizinhança. Et il nous façonne le E Ele nos molda, o Senhor. Même avant notre conversion, Mesmo antes da conversão, tudo o que vivemos no passado, no mundo, foi uma formação. O Senhor nos moldava, porque há o chamado para as bodas. souviens-toi que l'appel E lembra-te que o chamado que tu as reçu pour que tu recebeste para as bodas, tu o recebeste antes ta naissance. da tua nascença. Donc il a commencé à Então Ele começou a moldar bem antes. Est-ce que beaucoup l'acceptent? Será que muitos o aceitam? Un jour, il m'a donné Um une dia vision Ele deu-me uma visão pendant que je dormais. enquanto dormia. J'étais dans une voiture. Eu estava num je carro avec la e voiture, je montais eu subia une montagne. uma montanha Elle était très haute. e ela era muito alta J'avais du mal e tinha dificuldade à l'escalader. a subi-la. Arrivé au sommet, Ao chegar ao topo, il y avait la gloire du Seigneur. havia a glória do Senhor. Et tout de suite après, j'ai E vu le imediatamente Seigneur. depois eu vi o Senhor que estava ao lado
Et il m'a dit, E ele me disse, tu vas escalader. Il m'a montré une chaîne. ele mostrou-me uma cadeia de montanhas. Il m'a dit, tu dois E redescendre. ele disse-me, tu deves descer De nouveau escalader. para de novo subir. Ça va être comme ça. E vai ser assim até ao fim. Je lui dis, Seigneur, E eu disse-lhe, Senhor, j'ai du mal eu tive dificuldade a chegar a este topo. Je préfère rester. Eu prefiro ficar aqui. Il m'a dit, si tu restes, E ele disse-me, se tu ficas aqui, eu continuo. je lui dis, non, non, je E eu disse-lhe, não, 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 eu prefiro obedecer-te. Eu quero seguir-te. C'est là qu'il m'a dit, E é aí que ele me disse vivre un puissant réveil. que eu iria viver um poderoso reavivamento. Et j'ai compris E eu par compreendi, l'enseignement através deste ensinamento, que a vida cristã est une vie qui consiste é uma vida que consiste em subidas, descidas e descidas de montanhas. Et ces montagnes sont les... E estas montanhas são as diferentes escolas do Senhor. Il y a l'école de Há a escola de José, où tu dois être em que tu deves ser rejeitado pela tua família, combattu par tes combatido pelos teus pais, os teus irmãos e irmãs, causes du Seigneur. por causa do Senhor. Vous serez haïs même Sereis odiados mesmo pelos vossos próximos, diz o Senhor. et il ne faut pas baisser les bras. E não se deve baixar os braços, porque tu estás num processo de purificação. Il y a l'école de Há a escola de Moisés, em que tu débarrasser de ta deves desembaraçar-te da tua posição no mundo. Moshe era príncipe, mais il a fini. mas ele acabou por ser pastor, por se tornar pastor. Alléluia. Aleluia, Alléluia. aleluia. Il y a plusieurs déserts. Há vários desertos. Tu dois passer par là. Tu deves passar por aí. Et si tu refuses, E se tu recusas, si tu tombes dans le péché, se tu cais no pecado, sors de l'école. tu sais da escola. Et sans l'école, E sem a escola do Senhor, il n'y a pas de qualification. não há qualificação. Sans la qualification, E sem a qualificação, il n'y a pas d'enlèvement. não há arrebatamento. Le Seigneur vient chercher O son, Senhor vem buscar o seu povo. il vient chercher son Ele vem buscar a sua esposa. épouse est soumise. E a sua esposa está submetida à sua palavra. Aleluia, Alléluia. aleluia. Pour l'acclamer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est quelle heure, hein? E que horas são? 11h20. 11h20. Vamos terminar ao meio-dia. On aurait bien voulu. Gostaríamos de ficar mais tempo, mas isso será lá em cima. Waouh. L'école du Seigneur. A escola do Senhor. Il y a 22 ans, Há 22 anos, il m'a donné une vision. ele deu-me uma visão. Je dormais, je me suis... Eu dormia e eu me vi sobre uma cruz crucificado, Parce que tous les chrétiens, selon la porque Bible, todos os cristãos, segundo a Bíblia, foram crucificados com o Senhor. Na verdade, en étant crucifié, ao ser crucificado, ele crucifié de notre crucificou a nossa carne para que nós sejamos à sua imagem. seule sa crucifixion, Apenas a sua crucificação nos salvou sacrifice, mais nous, e a nós ele crucifica a nossa carne, o velho homem, para que estejamos submetidos à sua palavra. je me suis vu crucifié. E eu vi-me crucificado assim. Regardez, je suis Eu me via e eu me dizia, mas que estranho, porque é que eu estou aqui? tombé dans la boue. E depois caí na lama. Et ensuite, j'ai commencé à monter. E de seguida eu comecei a subir, até que me encontrei com até que me vi com as estrelas. E ao despertar-me, J'ai compris que c'était l'école. eu compreendi que era a escola. Le potier, O oleiro, il nous a fiancés, ele nos noivou, comme Samson l'a fait. como Sansão o fez. Il nous a fiancés, Ele nos noivou, comme Abraham a envoyé. como quando Abraão enviou Eliezer para tomar uma mulher para o seu filho. Et nous sommes en préparation. E nós estamos em preparação. Nous sommes à l'école. Nós estamos na escola.eu C'est pour cela que, au lieu E é de por te isso que, plaindre em à vez chaque de te fois, queixares a cada vez que, não, mas tu sabes, no casal não corre bem, mas não, é preciso dizer, Senhor, toutes choses concourent todas pour as ceux coisas qui t'aiment, concorrem que para o ton bem nom soit daquele que te amam, então que o teu nome seja bendito. Lord, everything works out for the good of those who love you. May your name be blessed. l'école. É a escola. School. Vous savez, E sabeis, Yehoshua, homem, il a commencé son ministère à ele votre começou o seu ministério, na vossa opinião, a que idade? Ministry. Ok.
Vous êtes d'accord, hein? Il a commencé à 30 Ele ans. começou aos 30 anos. Ok, regardez. Então, vejam, Il a travaillé sur terre ele trabalhou na pendant combien Terra de temps? durante quanto tempo? For how many years? 3 ans. C'est ça, 3 anos, certo? hein? Ok. Donc ça veut dire que Então, durant isso quer dizer que 30 ans, durante 30 anos, Yehoshua homme Yehoshua, homem, était à l'école du père. estava na escola do pai. Father's school. À l'école du père. Na escola do Father's pai. school. Le père le forme. O pai o formava. Working on Le it. père formait O son pai caractère. formava o seu caráter. La parole nous dit A palavra qu'il nos grandissait, diz que ele l'enfant de crescia, que a criança Jesus crescia ao estar submetido aos seus pais, formado. He was being worked on. Avant ses 30 ans, Antes dos seus 30 anos, ninguém falava do seu ministério aqui e ali, sauf à l'âge de 12 exceto ans, à idade de 12 anos, quand il s'est quando retrouvé ele seul se pendant encontrou 3 jours sozinho dans durante Jérusalem. 3 dias em Jerusalém. For 3 days in Jerusalem. Ses parents, quand ils l'ont retrouvé, lui ont demandé Quando os seus pais o encontraram, perguntaram-lhe porque é que ele tinha feito isso, e ele respondeu que era necessário que ele se ocupasse dos assuntos do seu pai. Work on his father's work. 30 anos. Qu'est-ce qu'on comprend par là? O que é que compreendemos por aí? 30 ans 30 30 anos years dans les coulisses, nos bastidores, dans la formation, na formação, being formed à l'école, na escola, pour un ministère de 3 para ans. um ministério de 3 anos em público, 10 ans 10 anos dans les coulisses, nos bastidores, dans l'intimité du père, na intimidade do pai, était indispensable. eram indispensáveis, unavoidable. Ou encore, je dirais, ou ainda eu 10 ans diria 10 étaient anos, eram les fondements o fundamento d'un an de ministère. de um ano de ministério em A público. foundation of 1 year of ministry. Donc on peut faire ceci. E então podemos fazer isto. On a un an ici, Temos um ano 1 aqui, year here. un an, outro ano un an ici. e um outro ano aqui, seja 3 anos, e aqui 10 anos na base, aqui 10 anos e aqui 10 anos. Voyez? Là, c'est sous terre. E aí é debaixo da terra. Ce sont des racines. São as raízes. Under the earth, and these are roots. 10 ans dans le sol 10 anos no sol, debaixo da terra, na intimidade, pour supporter para suportar l'année du ministère. Un an um de ano ministère. de ministério em público. Support 1 year of public ministry. Voilà pourquoi il a réussi son ministère. Aí está porque é que ele sucedeu no seu ministério. La résistance A resistência aux attaques de aos l'ennemi. ataques do inimigo, Of the enemy. Ta a résistance tua resistência aux attaques de aos l'ennemi. ataques do inimigo, À la séduction à sedução sexuelle, sexual, financeira, aux critiques. às críticas, Ta a résistance tua resistência a todos estes ataques dépend depende de ta profondeur. da tua profundidade, Dépend depende de la profondeur da de ton profundidade intimité. da tua intimidade. Plus tu seras dans Mais l'intimité, tu estarás na intimidade, plus tu résistas mais tu irás resistir publicamente. plus tu seras exposé, Quanto mais estiveres exposto, moins devant le Seigneur, menos diante do Senhor e mais diante dos homens, mais tu vais cair. voilà pourquoi il nous Aí façonne. está porque é que Ele nos molda. Aí está porque é que Ele nos isola. Aí está porque é que às vezes Ele nos isola, nos impõe a solidão Upon us solitude. pour nous préparer. para nos preparar. Or, nous sommes dans une No génération entanto, nós estamos numa geração Generation. où l'on nous pousse que nos à la empurra surexposition. para a Where we are sobreexposição. pushed to over-exposition. Le Seigneur dit, O Senhor diz: Said, si tu veux prier, se tu queres orar, entra no teu quarto. No teu quarto. your room, prie là, Ora aí ton Père, ao teu Pai, qui est dans le lieu secret, que está no lugar secreto, et il te le rendra. e Ele te recompensará publicamente. Alléluia. Il y a des gens Há pessoas que querem ser arrebatadas pour aller connaître para le- as bodas, les noces, to go to participer aux noces, para participar nas bodas, la hauteur, e aí é a altura, mais ils ne connaissent mas pas la profondeur. eles não conhecem a profundidade. Une semence Uma semente ne peut pas germer não pode germinar sans avoir connu la profondeur. sem ter conhecido a profundidade. Or, la profondeur, Ora, a profundidade c'est la mort. é a morte. Le Seigneur, O Senhor nous tue. mata-nos. Tue le moi. Ele mata o eu. Je. Eu.
Eu faço o que quero. É a minha vida. Não. Se tu és cristão, não é mais a tua vida. Alléluia. E eu vou dar-vos um exemplo. Um irmão vem e ele me diz, pega, dou-te uma Coca-Cola. E o Senhor diz-me para não beber. E o irmão exalta-se. Eu sofri para comprar esta Coca-Cola para ti, tu não queres beber? Não vês que pelo teu comportamento tu me queres controlar? Não vês que pelo teu comportamento tu podes levar-me a sair da vontade do Senhor? Mas se o irmão estivesse bem ensinado, ele diria que a vontade do Senhor seja feita. Porque nós somos conduzidos pelo Espírito. A tua proposição para um irmão pode ser um túmulo para ele. Então, tenhamos atenção, irmãos, porque nós somos muito egoístas. Porque não queremos deixar o Pai moldar-nos. Porque não queremos também aceitar que o Pai conduza os seus filhos como Ele entende. Atenção. Há as bodas que nos esperam. E quando o Senhor estimar que a igreja está suficientemente formada, preparada, a sétima trombeta vai soar e, segundo a Bíblia, irão haver desaparecimentos por todo o lado. As pessoas vão desaparecer, arrebatadas, como Enoque. Desaparecimentos, as pessoas vão desaparecer. E uma vez desaparecidas, chegando aos ares, e segundo 2 Coríntios, vamos passar em primeiro lugar pelo tribunal de Machia, não para ser condenados, mas para dar contas. Eu darei contas e tu darás contas sobre a tua gestão do dinheiro que o Senhor te deu. Porque o dinheiro que tu tens não é o teu dinheiro. O dinheiro que eu tenho não é meu dinheiro. Mas podes ficar descansado, eu não te peço para mudares. Já me conheceis. Aleluia. Mas eu quero dizer isto. Tu ganhas o teu dinheiro e tu estás na alegria e o Senhor pode dizer-te, toma 5%, compra pão, faz sanduíches e vai a Montreal alimentar os pobres. E tu amas tanto o teu pastor que tu vais perguntar-lhe, pastor, eu faço como? E ele diz-te, dá 10%. É o meu dízimo. Ainda que o dízimo é a lei e não se deve mais pagar. Dá a oferta da ação de graças. Ainda que a oferta da ação de graças é a lei e não se deve mais dá-la. Dá a oferta do profeta, e isso é para os africanos. Porque fazem-nos crer que não se pode ver Elohim com as mãos vazias, como na lei. E como quereis ir ver alguém que já está em vós? Dormis com ele, mas ele não dorme. Quando cozinhais, ele está lá, porque nós somos o seu templo. E agora vamos procurar a sua face como? Porque ele já está em ti desde a tua conversão. Tu estás selado com o Espírito Santo. Aleluia. E como quereis vós ir à casa de Elohim, uma vez que nós somos a sua casa? Não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Não pintamos a igreja. Nós somos a igreja. Aleluia. E não varremos a igreja com uma vassoura. E não passamos um pano na igreja. Isso é num edifício. Mas isso vocês já compreenderam? E o pastor diz, não. Esqueçam os pobres. Eu devo viajar em primeira classe porque eu tenho esta missão urgente. Diz-me, tu pensas que vais partir no arrebatamento? Não. E tu não fazes outra coisa a não ser contrair dívidas. Tu deves dinheiro a toda a gente. E se tu morres, pensas que vais para o céu? Porque tu és um ladrão?
Même pour acheter un stylo. Mesmo para comprar uma caneta, crédito. To buy a pen, credit. Credit. Alléluia. Aleluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh, Senhor, salva-nos. Lord, save us. On va rendre compte E vamos dar contas sur la gestion sobre a des dons gestão qu'on a dos reçus. dons que recebemos. Of the gifts we've Tu as reçu le don de Tu recebeste o dom de profecia. prophecy. Qu'as-tu fait O que é que tu fizeste com esse dom, cette prophétie? With that com essa Tu en profecia? as fait quoi? O que é que tu fizeste? Seigneur? Lord, Senhor, eu tinha medo. Ah. Bon, tu as été sauvé. Bem, du service. tu Mais foste là, salvo, mas sem coroa. but Tu no, sors du tribunal, you come E out tu of sais do the tribunal pas de couronne. sem coroa. Et tu es sauvé quand même. Mas, no entanto, tu és salvo como através do fogo. Et après le tribunal du E Mashiach, depois do tribunal de Machia, on arrive maintenant chegamos aux agora noces. às bodas, Comme chez les Hébreux, como entre os hebreus, il ne pouvait, e não pas y podia avoir des haver danses sans la musique. bodas sem a música, Les tambourins, les chants, sem os instrumentos. les chorales célestes, E então os corais celestes, há vários, vont entamer les mélodies para glorieuses, célestes. cantarem melodias gloriosas e celestes. Tout ce qui est harpe, E tudo o que é harpa, instruments que nous ne há connaissons muitos instrumentos que nós nem sequer conhecemos. pas. Et nous allons recevoir E maintenant vamos des noms agora nouveaux. receber novos nomes. Et là, on E va aí l'asseoir. vamos nos sentar we will sit. La fête And the commence. feast e a festa will começa. begin. Gabriel, 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 est-ce que je peux avoir será que du vin là? posso ter um pouco de vinho? Un peu de vin ici? Um pouco de vinho aqui? Quand on sera aux noces, vous inquiétez Mas pas, quando il va- estivermos nas bodas, não se preocupem. on n'invoque pas les Não anges. invocamos Alléluia, os ça, c'est anjos, juste pour vous é montrer apenas comment para ça va se vos passer, comment ça se mostrar como é que as coisas se podem passar. passe. Micael, Un peu de vin. um pouco de On va vinho, boire du porque vin nouveau. vamos beber vinho On a novo. dit qu'elle allait boire O ce Senhor vin disse de que ele nouveau un iria jour. beber Alléluia. de novo esse vinho um dia. drink of this wine one day. Mais il y aura plus de viande. No entanto, não haverá mais carne. Les fruits, No entanto, os frutos. il y a des fruits Há frutos que não existem mais na terra por causa do pecado. on va les retrouver là. E vamos encontrá-los lá em cima. Des bananes Bananas plus que biologiques. mais do que énormes. biológicas, enormes. Organic bananas, huge. Des pommes de terre. E batatas incríveis. Potato. Alléluia. Aleluia. Les ananas, tout ça. Et ça va Ananás être- e tudo isso. E vai ser a festa. Be the feast. Ça va durer E vai normalement durar 7 ans. normalmente 7 anos. 7 years. Imaginem 7 anos In 7 years, de fête, de là-haut, festa lá em cima, there, pendant que sur enquanto terre, que ici, na c'est la terra galère. aqui é problema atrás de problema. Pandémie, Pandemias, vaccination, vacinação, masque, máscara, masked, triplement masqué, triplamente com máscara, triply masked, confinement, confinamentos, confinement, confinement, les incendies, incêndios et fires, aussi les sans-papiers, e também aqueles sem papéis, migrants sans-papiers, immigrants without papers, la drogue, a droga, le sida, sida, le cancer, o cancro, les problèmes de couple, problemas de casais, divórcios, a morte, les accidents, acidentes, o frio, la chaleur, o calor, canicule, tout ça. ondas de calor e tudo isso, La marque de la bête, a marca da besta, guerre, as guerras, guerre atomique, atomic, guerras atómicas nucleares, Christ, anticristo, total. total. o pacote total. Tu préfères quoi? Tu preferes o quê? Et là au ciel, E lá no céu, In heaven, nous allons nós vamos enfin voir finalmente ver les faces, as faces, no plural, do Criador, finally see the faces of the Creator. la face du lion, a face do leão, Face of the lion, la face de l'aigle, a face da águia, eagle, la face de l'humain, a face do humano, du bœuf. do boi, On va voir ses yeux. e vamos ver os seus olhos, Tel qu'il est. tal como ele é. E vamos dizer-lhe: Tu és assim, papá. like that. Moi, j'ai réservé ma place. Eu reservei meu lugar. Reserved my spot. Vous savez là où c'est écrit? Sabeis onde Vous avez cela. está escrito Roi sobre a de- sua roi de coxa, roi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Pas toucher. Não tocar. Don't touch. Bon, je pense qu'il y aura des Mas places pour tout le monde, eu hein. penso que irá haver lugar para toda a gente. Aleluia. On peut l'acclamer, alléluia. Podemos aclamar o Senhor. Glória ao Senhor.
Je vais m'asseoir là, E eu vou sentar-me lá, poser juste ma tête sur sa pousar a minha cabeça sobre o seu peito poitrine, me déranger. e não me incomodem. Et là, E lá il y aura plus, il y aura ni femme ni homme. não haverá mais nem mulher nem homem. Acabou Done. Les grossesses, a gravidez, Pregnancy is finished. les règles douloureuses, c'est a menstruação dolorosa também acabou. Não haverá mais. on va plus transpirer. Não vamos mais transpirar. On n'ira plus aux toilettes. Não iremos mais ao WC. Acabou. Plus de papier toilette, tout ça c'est Não haverá mais papel higiênico, nem lenços de papel. Acabou tudo isso. Aclamamos o Senhor. Aleluia. Ah oui, le ciel quoi. É o céu. Problème Problemas de d'arthrose. artroses acabou. Problems, it is done. La O vieillesse, envelhecimento acabou. It is done. le dos courbé, As costas curvadas acabou. As mulheres que choram por causa dos seus maridos acabou. Os maridos que também são violentados pelas suas mulheres acabou. By their wives, it is done. Porque falamos muito das mulheres que sofrem violência, mas também existem os homens que sofrem violência por parte das mulheres. E a maquilhagem antes de ir comprar pão acabou. Porque há também mulheres que para ir comprar pão apenas à padaria que nem sequer fica a 1 minuto. Ah, les pauvres, elles souffrent. E as mulheres, elas sofrem. Passam no mínimo 1 hora à frente do espelho On dit les rouges, e dizemos vermelho, les bleus, à lèvres. o azul, ou seja, o batom, e depois a fundação. E na verdade é falso, não é fundação, Pas au fond. porque não está no fundo, mas está na superfície. Então é algo falso Les femmes souffrent. e as mulheres sofrem. Les ongles qui E as unhas, sont comme des... que são como garras de águia, acabou. Tu vois, la femme, elle a E há mulheres que têm as unhas tão compridas qu'elle ne peut même plus. que não podem nem sequer mais tocar nos pratos. Les caleçons pour les femmes. E os calções para as mulheres porque faz calor, acabou. Tout ça. Tudo isso, os cabelos que caem, acabou. A morte acabou. Les déchets au niveau des nez, je ne vais pas dire le nom exact, mais c'est... E todas essas coisas acabaram. E tu és bela, tu és belo, mas na terra T'enlèves quoi? What are you doing? Pourriture. não passamos de podridão, de pó, e tudo isso acabou. Tout la mort. E acima de tudo, a morte acabou. Aclama o Senhor, La vie éternelle. a vida eterna. Wow. Frère, j'ai été... E irmãos, eu fui várias vezes levado ao céu e eu vos asseguro, 10e fois, a 10ª vez j'ai été enlevé au ciel. em que fui levado ao céu, J'ai été me cacher eu escondi-me Hide myself. derrière un grand arbre. por trás de uma grande árvore Je voyais des e eu via cristãos mortos que chegavam ao céu. des anges allaient les chercher. Os anjos iam procurá-los Et je regardais, j'étais étonné. e eu via e estava surpreendido. Et les saints et les anges disaient, E os santos e os anjos diziam aos novos: bem-vindos à casa do Pai, bem-vindos à casa do Pai. E eu me dizia: uau! E eu escondi-me para que não me levassem de volta e eu esqueci que tinha uma mulher e filhos. E eu disse: eu fico aqui, eles não vão mais ter-me. non, non, je suis ici maintenant. E, Il m'a tapé sur le dos. mas um anjo veio Tu dois rentrer, je dis, ah, e disse-me que a tua missão não terminou e tu deves voltar. O céu, o céu, é a finalidade, é a finalidade. Um lugar nos foi preparado, a Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia, diz a teu vizinho: eu estou noivo, eu estou noivo, eu estou noivo, eu estou noivo, eu estou noivo. Aleluia. Aclama o Senhor. Yeshua, seja bendito, Senhor. Nós queremos ir para o céu, Senhor.
Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Sim, o céu existe. E há ribeiros de água, água límpida. E sim, nós queremos ir para o céu. E vamos brilhar como o sol, como as estrelas. Vamos brilhar. Aqueles que sofrem por causa da verdade vão brilhar com coroas. Não baixes mais os braços por causa dos combates. Não caias nesse pecado, porque grande será a tua coroa. Aleluia. O Pai permite os teus combates para que tu sejas coroado e, sobretudo, para que o seu nome seja glorificado. Tu és um instrumento que Ele escolheu para glorificar o seu nome. Pelas tuas provas, o nome do Senhor será glorificado. Pelos teus combates, o nome do Senhor será glorificado. Nós não somos daqueles que se retiram para se perder, mas aqueles que têm a fé para salvar a alma. Tu não és qualquer um. Tu és a escolha do Pai. Tu és a escolha do Pai. Abandonado pelos homens, mas não pelo Pai. Rejeitado pelos homens, mas não rejeitado pelo Pai. Tu és a sua pérola, a sua escolha. Tu és a sua filha. Tu és a filha do Rei. A filha do Rei. Senhor, obrigado pela tua presença. E sim, cometeste erros, mas Ele não te condena. Não. Ele morreu na cruz por ti. E tu completarás a tua missão. Meu irmão, minha irmã, eu profetizo em nome de Yeshua. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Yeshua. Satanás foi vencido. Os demónios foram vencidos. A morte foi vencida. Aleluia. E há algo aqui, ou eu diria, há alguém aqui. O Senhor está prestes a caminhar neste lugar. E Ele confirma o teu ministério, Ele confirma o teu chamado, Ele confirma a tua missão. Sim. Aleluia. Tu podes começar a adorá-lo, a orar, a dizer obrigado pelos teus filhos. Sim. Se Ele salvou os filhos de Noé, Ele pode salvar os nossos filhos. E Ele salvará os nossos filhos. Sim, meu irmão, minha irmã. Sim. É uma promessa. É uma promessa que Ele nos fez. Sim. Toma a decisão de não fazer mais marcha atrás e avançar. De ir para a frente. De não parar mais nos combates. Porque as dificuldades que tu vives, que tu conheces, é para a tua formação, é para o teu equipamento. O Senhor equipa-te, Ele te equipa, Ele equipa-te. Não tenhas medo da morte, ela foi vencida. Nós temos a vida eterna. Nós não morreremos, jamais. Nós passamos da vida à vida. O Senhor nos ama. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua.